nessa série de ministrações falando sobre um tema que é... Qual que é o tema aí, gente? Coloca na tela, por favor. Tanta coisa na cabeça. A urgência da salvação. Nós temos pregado sobre isso nessas semanas. E nós estamos ministrando em cima de Atos. E nós falamos na primeira semana de um tipo de pessoa que Paulo e sua equipe conquistou para Jesus. Uma mulher rica, uma mulher de posse, uma mulher idólatra, chamada Lídia. E hoje nós vamos conhecer mais dois tipos de pessoas, que nós, com certeza, iremos nos deparar na nossa caminhada como cristão. Na nossa caminhada como cristão, nós iremos nos deparar com esse tipo de pessoas. E aqui, Paulo, ele estava ministrando numa região, ele estava ali passando um tempo, e Deus fez algo extraordinário naquela noite, Deus fez algo extraordinário naqueles dias, Deus fez algo extraordinário naquele tempo ali, algo muito incrível, que quando nós olhamos para a história, nós não temos ideia, mas uma das coisas que eu tenho orientado e falado aqui, queridos, uma das formas de nós aprendermos ou entendermos a Bíblia, nós tentando desenhar, tentando entrar dentro da história da Bíblia, da situação, contextualizando para entender. E aqui aconteceram alguns fatos que vão mexer muito com a gente. Então vamos lá, Atos 16 diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anuncia o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Queridos, olha que situação. Paulo, ele estava ali com a equipe dele, pregando o Evangelho, falando de Jesus, já tinha ganhado Lídia, já tinha ganhado a família dela, já tinha implantado igreja na casa da Lídia, nós acompanhamos esses dias. E eles começaram a andar na cidade, eles começaram a caminhar na cidade. E de repente uma pessoa começa a seguir Paulo. Quando a Bíblia fala que seguia Paulo no sentido de seguir mesmo. Então imagina que eu estou indo para cá e tem alguém do meu lado me seguindo. Mas o problema não é só seguir, o problema é que essa pessoa seguia e ficava falando coisas, e ficava ali declarando coisas. Então nós precisamos entender o que realmente essa história tem para nos ensinar. Nós estamos animados, queridos, que Deus tem nos levado para um nível muito maior de unção, muito maior de conquista, e as nossas células, nós como líderes, como supervisores, como pastores de células, nós precisamos, queridos, entender que Deus está querendo nos usar, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, na nossa nação. Deus quer usar a sua vida, amém, queridos? Deus quer usar você, na onde você estiver. Agora, nós temos que ter consciência, célula é uma bênção, liderar célula é uma grande bênção, queridos, mas nós vamos enfrentar situações, e antes de falar das situações que nós vamos enfrentar, eu quero só falar algo poderoso que aconteceu aqui, foi a conversão dessa mulher. Nós vamos ver que essa mulher se converte, essa mulher estava sendo escravizada por um espírito, mas Paulo, ele faz algo ali, ele toca naquela mulher, ele declara sobre aquela mulher, e aquela mulher é curada. Mas olha o que aconteceu. Certo dia, indo nós para onde? O lugar de oração. Certo dia, indo nós para o lugar de oração. Eu não sei se você lembra, mas quando nós lemos a história de Lídia, foi a mesma coisa.
Paulo estava indo para onde? Estava indo orar. Estava indo orar. Ou seja, essa história nos ensina, queridos, que nós não podemos querer fazer algo sem oração. Você como líder de célula, você como supervisor, você como pastor, eu como pastor, nós como pessoas que temos consciência do poder de Deus, não podemos de forma alguma, queridos, achar que as coisas acontecerão naturalmente. Não. Precisamos orar. Precisamos ajoelhar, precisamos conquistar as pessoas em oração. Precisamos, buscar em Deus uma inspiração para realmente atingir o coração das pessoas. Eu não sei você, mas eu nunca imaginei que eu fosse duas pessoas, mas eu acho que eu sou duas pessoas. Então quando eu oro, eu sou uma pessoa, quando eu não oro, eu sou outra pessoa. E como outra pessoa, que sou sem oração, eu não tenho ânimo para falar de Jesus, eu não tenho ânimo para vir para a igreja, eu não tenho ânimo para ir numa célula, eu não tenho ânimo para liderar, eu não tenho ânimo para discipular, eu não tenho ânimo para nada. Eu não sei você, mas eu não tenho, irmão. Talvez você fale, não pastor, mas você é pastor, você não pode, tem que ter ânimo. Tenho que ter ânimo, mas para ter ânimo nós precisamos orar. Orar. Querido, a coisa mais importante que nós fazemos no nosso ministério é orar. O que nós precisamos ter revelação do poder da oração. A oração pode todas as coisas. A oração move o braço de Deus. A oração faz toda a diferença nas nossas vidas. Amém? Eu sei, queridos, que você hoje tem uma agenda, você acorda cedo, vai trabalhar, depois você almoça, depois você vai jantar, depois você vem para a igreja, discipula na segunda, célula na terça e tal, e tanta correria. Mas não deixe de orar. Arrume 5 minutos que seja, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Queridos, a oração, nós precisamos orar. Precisamos orar. É incrível, eu fico pensando que, eu não sei se você já teve, nós estamos mudando essa história, nós temos tido um tempo de oração aqui na igreja, de 21 dias, muitos jovens se levantando para orar, para interceder, para mergulhar na presença de Deus, mas queridos, nós temos visto que isso não é uma realidade. É incrível como nós vamos procurar nas igrejas grupo de intercessão. Qual é o grupo de intercessão dessa igreja? Aí eles apresentam uma senhora e um senhor de idade, com 80 anos, quase morrendo. E esse é o grupo de oração da igreja. Nada contra 80 anos. Mas queridos, por que só os que têm 80 anos que oram? Porque eles talvez pensem, bom, a gente não tem mais valor, né? Então coloca para fazer qualquer coisa. Coloca para orar. Deveria ser o inverso, queridos. Nós deveríamos mudar essa história. E nós precisamos mudar essa história. O grupo de intercessão, de oração da igreja não pode ser nada contra, uma bênção. Os homens de idade, as mulheres de idade oram demais e as coisas acontecem. Glória a Deus pela vida deles, mas queridos, nós não podemos mais permitir, todo mundo tem que orar. Os nossos grupos de intercessão têm que ser jovens, tem que ser a molecada que ora, que guerreia, que vai para cima, que invade o inferno. Agora muitas vezes coloca lá o cara de 80 anos para orar e o cara fica orando lá e tal, porque ele está mais perto da morte, então já vai orar mesmo para poder garantir o céu. Ah não, queridos, nós precisamos mudar essa história. Hoje eu não lidero mais célula há muito tempo, mas antigamente, na minha época, no meu tempo, eu não começava uma célula sem oração. O que é mais importante? O lanche? O que é mais importante? A folhinha? Não, o mais importante é a oração.
5 minutos, começávamos orando, Senhor, abençoa essa célula, abençoa as pessoas, abençoa cada pessoa que vai estar aqui. A oração. Então Paulo aqui, queridos, ele fala que estava indo para o caminho da oração. Ou seja, é incrível, porque quando nós estamos orando, talvez você e eu, ficamos ali tentando fazer com que a célula cresça, a célula multiplique, meu setor avance, mas efetivamente, querido, quanto tempo nós investimos em oração? Quanto tempo você realmente investe em oração? Intercede pela sua célula, intercede pelas pessoas. A oração, ela é fundamental. Amém? Agora, aí continua aqui, falando dos desafios que Paulo encontrou. E dos desafios que nós encontramos. Nós vamos encontrar oposição, queridos. Nós vamos encontrar oposição. Pessoas que vão dizer, não, essa célula não vai avançar, não vai dar certo. E, enfim, vamos encontrar. Eu lembro muito bem um tempo que nós estávamos liderando célula há um tempo. E aquela célula estava indo muito bem. Até um dia que um demônio entrou em uma pessoa da célula, e essa pessoa da célula falou o seguinte, através do demônio, ou o demônio falou através da pessoa, acho que é mais isso, falou assim, vocês precisam devolver a minha rua, essa rua foi consagrada para os meus demônios, e não sei o quê, essa rua é minha, vocês têm que devolver a minha rua. Oposição, queridos, situações que vão se levantar contra as nossas vidas. Quando você olha para uma célula, e você vê uma célula ali, com desafios, tentando multiplicar e correndo, e às vezes a pessoa não vem, a pessoa falta, aí você faz o quê? Liga para todo mundo, manda o WhatsApp, briga com todo mundo, fala, vem logo para a célula, vem para cá, você não veio hoje, a célula está vazia, e teve supervisão e tal. É incrível quando eu vou fazer supervisão, que as pessoas falam, pastor, justo hoje que o senhor veio e não veio ninguém. Ué, mas você não é ninguém? Não, eu sou alguém, mas não veio, faltou fulano, faltou ciclano, faltou beltrano, faltou... A impressão que dá é que nós vamos lá para ver quantas pessoas tem, nem é isso, queridos. Mas muitas vezes nós enfrentamos oposições. Talvez essa situação do pastor ir lá e não ter ninguém é justamente porque é uma oposição, para te desanimar, para te desmotivar, para você ficar pensando, o pastor veio aqui, agora vai pensar que minha célula é fraca, que não sei o que, isso e aquilo, isso é tudo oposição. Agora, como nós vamos enfrentar as oposições? Como, queridos? Tendo intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos, aí nós voltamos de novo, pastor, mas você acabou de falar de oração, agora você vai falar de intimidade com o Espírito Santo, são duas coisas diferentes. Veja bem, orar, eu posso orar aqui com todo mundo. Agora a intimidade, eu não tenho intimidade com a minha esposa em lugar público. Você não tem intimidade com ninguém em lugar público. Intimidade é a sós. Você e Deus, num quarto fechado. Por que eu falo que você tem que ter intimidade? Porque naquele lugar você vai ser revestido de poder, você vai ser revestido da autoridade do Espírito Santo. Amém, queridos? Agora veja, a moça, ela faz algo aqui, que nós precisamos ter revelação, porque ela fala assim, olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Eles anunciam o caminho da salvação. Então veja, queridos, aparentemente, essa moça não está fazendo nada de mal. Ela não está fazendo nada de mal. Ela está tranquila, está ajudando até, ela está ajudando Paulo. Olha, gente, esse homem, essa mulher, essas pessoas aqui, eles são servos de Deus, eles estão anunciando o Evangelho, o caminho da salvação. Aparentemente, nada de errado. Só que Paulo fala
que existia um espírito de escravidão na vida dessa mulher. Então, queridos, olha que coisa interessante. Talvez você, como líder, como supervisor ou como pastor de rede, nunca orou pedindo discernimento de espírito. Sabe, queridos, um líder de célula, ele precisa de ter muitos dons. Mas um dos dons principais, ou o principal dom que um líder deve ter, discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Uma certa ocasião, eu estava numa célula, eu era líder, acho que a Luciana já era líder, eu era líder em treinamento. E eu estava me sentindo muito mal. Eu estava com uma dor no peito muito grande, uma dor no peito que invadia meu coração. A Luciana estava lá nesse dia, meu coração apertado. E em um determinado momento da célula, eu tive um discernimento de espírito. Eu falei, vamos orar. Algo não está bom, algo não está legal, algo de ruim está para acontecer nessa célula. Como assim? Em vez de você falar coisa boa, não, de ruim. E nós começamos a orar, levantamos um clamor dentro da célula, parei a célula e nós começamos a orar naquele momento. E passado um tempo, continuei a célula, mas passado mais um tempo, bateram palma na porta da casa que nós estávamos. E na onde nós estávamos, tinha um casal, na célula que nós estávamos, e lá fora tinha um homem que chegou para matar o cara dentro da célula. Olha que coisa, queridos. Talvez nós não, por isso que nós precisamos da intimidade com o Espírito Santo, para discernir as situações, para discernir o que está acontecendo. Quando nós vamos numa célula, nós precisamos ter discernimento do que está acontecendo na célula. E ali naquela ocasião, eu creio que aquela oração mudou o final da história. Mudou o final da história. Amém, queridos? Mudou, porque ali o cara, nós descemos, não, vai embora e tal, e o cara foi embora. Na outra semana aconteceu uma coisa inédita. O cara veio para a célula, o que ia matar, o que ia ser morto, estava lá, o cara que queria matar e o cara que ia morrer. Os dois na célula, na outra semana. Isso é o poder de Deus. Isso é o poder de Deus, irmãos. Nós precisamos ter discernimento. E ali nós oramos. Então por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a sua célula não está multiplicando. Não é porque você não dá um lanche bom. Não é porque você não faz as coisas legais. Você sabe o que está acontecendo? Tem oposição espiritual naquele lugar. Tem oposição espiritual. Uma certa ocasião eu fiz um encontro com Deus. Aí me falaram assim, vai um satanista para o encontro com Deus. Vai um satanista. Na época que eu liderava encontro, os caras vai um satanista para o encontro com Deus. Eu falei, ele vai? Vai. Então fique esperto, porque ele pode acabar com o encontro. Eu falei, é? Então tá bom, vamos ver se ele vai acabar com o encontro. Humanamente falando, ele poderia fazer alguma coisa, mas espiritualmente não. Espiritualmente maior era o que estava em mim, na minha equipe, naqueles irmãos, e é o maior que está em nós do que está no mundo, querido. Nós declaramos, eu falei em nome de Jesus, esse irmão não vai fazer nada. Esse irmão, eu chamava ele de irmão já. Nem é irmão. Irmão, ele não vai fazer nada. Quando ele chegou aqui no encontro, eu falei, chama o satanista lá. Chamaram o satanista, ele veio conversar comigo. Eu falei, querido, deixa eu te explicar, você sabe para onde você está indo? Ele falou, sei. Você sabe que nós vamos falar só de Deus lá? Ele falou, sei. Você sabe que você não vai poder fazer nada lá diferente? Ele falou, sei. Eu falei, então para que você vai? Ele falou, não, eu vou. Você vai para ser liberto? Ele falou, não estou interessado em ser liberto. Eu estou indo por causa da minha namorada. Eu falei, então tá bom, então você vai com a sua namorada, fica na sua, que vai dar tudo certo até o final, beleza? Beleza, acabou, irmãos. Ele não fez nada, do começo ao fim foi um amor, deu menos trabalho do que os crentes.
Sabe, queridos, nós precisamos entender que há uma autoridade nas nossas vidas, nós precisamos ter discernimento, intimidade com o Espírito Santo, porque Ele dá a direção para nós, amém? Isso acontece. Agora, essa jovem, ela tinha um coração possuído. Nós falamos do primeiro tipo de incrédulo, que foi a idolatria de Lídia, e agora essa mulher com o coração possuído. O que significa isso, queridos? Significa que não adianta nós esperarmos as pessoas. Eu não sei se na sua célula já aconteceu. Uma vez eu liderava uma célula aqui, perto lá no Ricardo, que bairro que é aquele lá? O La Forja, Boa Vista, corta isso aí. No Boa Vista, liderávamos uma célula, e aí chegou lá uma pessoa toda arrumadinha, bonitinha, com gravata, toda linda, maravilhosa, falando bem e tal, e pá. Nós nos impressionamos com ela, nós nos impressionamos com essa pessoa. E aí quem olhava para aquela pessoa não imaginava o quanto que ela precisava de Deus, o quanto que ela precisava de libertação, o quanto que ela precisava de cura, de milagre na vida dela. Sabe, queridos, não se iluda com as pessoas que vão nas suas células. Se essas pessoas não conhecerem Jesus de verdade, se essas pessoas não tiverem uma experiência com o Espírito Santo, se essas pessoas não tiverem, sabe, ali um encontro genuíno com a presença de Deus, elas são pessoas escravizadas, são pessoas que estão ali precisando de cura, precisando de amor. Não, pastor, essa pessoa fala bem, essa pessoa é tão linda, essa pessoa é tão maravilhosa. Pensa numa pessoa que agora, olha, a nossa célula vai bombar, porque ela é muito inteligente, ela é estudada. Sem o Espírito Santo, é apenas uma pessoa que precisa de cura, de libertação. E nós temos que dar atenção, temos que cuidar, temos que ajudar, mas a sua intenção final não é essa. A sua intenção final, eu vou te falar já a respeito disso. Nós precisamos ter olhos espirituais. E caminhando aqui para a conclusão, eu quero falar um pouquinho da terceira pessoa incrédula aqui nesse caso. Atos 16, 22 diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Porque o que aconteceu? Aquela moça começou a falar que eles estavam pregando o evangelho na região, e eles estavam mesmo, e todo mundo ficou sabendo. E aí, Paulo expulsou o demônio da moça, a moça não conseguiu mais adivinhar a situação de ninguém, não ganhou mais dinheiro, e o chefe da moça ficou muito bravo com Paulo. Falou, não, manda prender Paulo, manda prender esses caras aí, não, já se viu, agora nós não vamos poder mais ganhar dinheiro com as histórias fiadas da moça e tal, não vai poder mais, então prende ele. Mandou prender. Aí estava aqui, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Qual foi a instrução que o carcereiro recebeu, queridos? Vigiá-los com cuidado. Foi essa a instrução. Ele está preso, vigia eles aí, eles são crentes, eles dão trabalho, mas não dão tanto, não usa droga, não mata ninguém, não vai dar trabalho, só vigia. Amém? Amém. Então tá bom. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Meu Deus do céu. Queridos, sabe uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado? São com pessoas que são muito frias ao cristianismo, pessoas que são insensíveis. Esse cara está nítido que ele não tinha compaixão nenhuma, foi pedido só para ele vigiar, para ele guardar lá Paulo e Silas. O cara prende, o cara põe no cárcere interior e o cara prende os pés. É muita falta de compaixão.
Nós temos que ter revelação como líderes, como supervisores, como pastores. Nós precisamos ter revelação que as pessoas estão frias. A internet tem deixado as pessoas insensíveis, frias. O sistema, o jornalismo, as circunstâncias, a crise, os problemas, deixam as pessoas frias. Ao cristianismo, elas não acreditam mais que Deus pode curar. Esse tempo atrás nós estávamos orando pela cura de uma pessoa conhecida nossa, e nós falamos, olha, nós estamos orando pela cura dessa pessoa, nós estamos intercedendo, nós estamos jejuando, era uma causa séria, e nós orávamos, eu e a Luciana, orávamos e declarávamos, falava para a pessoa não é convertida ainda, e nós acompanhamos passo a passo, a pessoa foi curada de uma doença muito séria. Aí, encontramos a pessoa, e aí, tudo foi curada, glória a Deus e tal, glória a Deus. Aí, sabe assim, a pessoa, então, agora eu estou indo lá, para Aparecida do Norte, para pagar a promessa que eu fiz. Glória a Deus, mas não foi Aparecida do Norte que curou, nem do Sul, nem do Leste, nem do Oeste. Foi Deus. Só que a insensibilidade não consegue deixar que a pessoa entenda que foi Deus que curou. Eu lembro a avó da Luciana, ela tinha uma dor, ela tinha 115 anos, quantos anos sua avó tinha? 102, e toda dor que ela tinha, ela chamava eu para orar. Glória a Deus, né? Só que o problema é que eu ia lá todo dia, com 102 anos é dor em tudo quanto é lugar. Eu ia lá e orava. Tá melhor, vó? Tô melhor. Aí, passava uma semana, ela saia contando para todo mundo, que não foi eu que orei que curou ela, não foi eu, foi os santos dela que curaram ela. Aí passava mais uma semana, Lu, chama lá o Cleito para orar, eu orava pela avó, ela, tá melhor, vó? Tô melhor, tô boa. Quem curou? O santo Cleito não, o santo, sei lá, do pau oco. Então, irmãos, as pessoas estão insensíveis, nós precisamos ter revelação, que isso tudo só pode ser quebrado, orando e cantando, orando e cantando, orando e cantando. Sabe, queridos, nós precisamos entender que Deus está nos chamando para um tempo novo, amém? Mas esse tempo novo, ao mesmo tempo que é um tempo novo, é um tempo velho. Vou te explicar. O que é o tempo novo? O tempo novo é nós mudarmos a nossa forma de pensar. Não seja um cristão como todo mundo. Não acha que as coisas vão acontecer naturalmente na vida das pessoas. Não vai. Querido, célula é altamente espiritual. Discipulado é altamente espiritual. Sabe por que é? Porque nós estamos indo lá na onde as pessoas estão com problema, queridos. Nós temos célula dentro da favela. Nós temos célula, sabe, em lugares que jamais poderia entrar num lugar desse. Tem uma célula lá em Cubatão, que para você entrar em Cubatão, você tem que pedir autorização para os traficantes. Então, queridos, olha que coisa, é altamente espiritual, nós precisamos entender isso. E aí, eu e você precisamos fazer como Paulo e Silas fizeram. Oraram e cantaram. Oraram e cantaram. Quando eu vou orando e cantando, quando eu vou orando e cantando, eu vou orando e cantando, a oposição vai caindo. As lutas vão caindo, as barreiras vão caindo, as pessoas vão sendo libertas, orando e cantando e as pessoas se libertando, orando e cantando e as pessoas sendo curadas, orando e cantando e as pessoas sendo libertas, orando e cantando e as pessoas recebendo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em nome de Jesus, amém, irmão? Orando e cantando. E aí, aqui, queridos, eu e você, nós precisamos entrar
em ação, porque se nós não entrarmos, Satanás vai entrar. E nós temos sido chamados para sermos salva-vidas. Salva-vidas. Sabe, queridos, um líder bem conectado com Deus, bem conectado com o Espírito Santo, um pastor, um supervisor, uma igreja bem alinhada com a vontade do Eterno, do Pai, essa pessoa sabe, a igreja sabe, todos sabem que o propósito maior delas, o nosso propósito, queridos, não é produzir um culto de domingo de estrela, não. O nosso propósito não é ter uma célula com sofá bonito, com lanche bonito, eu não estou dizendo que tudo isso tem que ter, tudo isso é importante, tudo isso, o lanche, a comida, o sofá, a sala cheirosinha, tudo isso, mas o meu e o seu propósito é salvar vidas, você é um salva-vida, querido, você como líder, você como supervisor, entenda, eu estou sendo chamado para ser um salva-vida. Sabe o que o salva-vida faz? O salva-vida chega na hora certa, na hora que a pessoa mais precisa, ele chega para salvar. Uma vez, eu tinha 15 anos, e eu estava morrendo afogado na praia, e uma pessoa, assim, por Deus, eu já não aguentava mais ali de me bater e tal, pulou, e eu só dei o braço para essa pessoa puxou, um amigo meu me puxou, ele era muito forte, e ele salvou a minha vida, literalmente. Sabe, líder de célula, pastor, supervisor, você nasceu para ser salva-vida. Você tem que salvar as pessoas na hora certa. Olha Paulo aqui, o que aconteceu, Paulo foi interessante, porque o carcereiro acordou, e vendo, porque eles oraram e cantaram, as portas se abriram, o carcereiro acordou, falou, meu Deus, o que aconteceu? Ele pegou a faca e vai se matar. Olha aí, Atos 16, 27, o carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Ou seja, ele já estava lá, pronto para se matar, e Paulo dá um grito, e diga, não faça isso, não faça isso, não faça isso, na hora H, não morra, não se mate. As pessoas estão gritando, pedindo socorro, queridos, as pessoas estão, talvez um grito silencioso dentro dela, e a igreja tem a resposta. Nós como cristãos, nós como homens e mulheres de Deus, precisamos entender isso, porque esse cara fala assim, tá bom, eu não vou me matar, mas ele fala, o que devo fazer para ser salvo? Sabe quando a pessoa te rejeita, não vai na célula, dá um de emburradinho ali e tal, a pessoa no fundo, ela está gritando por dentro, eu preciso de socorro. Na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, sua célula pode ser o socorro, querido, pode ser o socorro. Sabe, nós precisamos ter fé, sabe, devemos ter fé para alcançar as famílias, nós precisamos ter nisso. Aí, Atos 16 diz assim, 31, eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Agora, queridos, a conclusão é a seguinte, o carcereiro, insensível, sem compaixão, aceita Jesus, e toda a família dele também aceita Jesus. Queridos, quando nós encontrarmos as pessoas mais duras da face da terra, saiba que por trás dessa dureza toda, a família inteira virá. A família inteira virá, amém, queridos? E ali, para concluir mesmo, Atos 16, 33 diz assim, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então pegou todo mundo, levou para sua casa, serviu uma refeição para eles,
Olha que coisa, queridos. O cara que prendeu os pés, colocou no cárcere interior, agora está limpando as feridas de Paulo, está limpando as feridas dos homens lá que foram evangelizar. Sabe o que isso significa? Que as pessoas mais difíceis que estão lá na sua célula, ou que vão chegar na sua célula, dando muito trabalho, serão seus aliados, serão seus principais aliados, serão seus principais aliados, queridos, no projeto que Deus tem para a vida delas. Amém? Você crê nisso, querido? Isso é para a sua vida, amém? Então vamos ficar em pé, fecha os seus olhos. Começa a orar agora, querido. Começa a pedir: Espírito Santo, eu quero tudo isso para a minha vida. Eu quero tudo isso. Meu orgulho me tirou.